Esse sentimento de separar o mundo da consciência do mundo da criatividade ainda perdura, sim, em muitos ambientes chamados, entre aspas, criativos. E não é porque as pessoas envolvidas com esses ambientes sejam inconscientes ou burras ou menos criativas, não. Muitas vezes elas ainda estão prisioneiras ou de um pressuposto de que fazer criação no mundo publicitário, por exemplo, é cumprir ordens de um mando maior. Então, eu estou aqui para vender o teu produto. Então, eu tenho que usar os meus mecanismos mais, vamos dizer, mais à mão para conseguir alguma empatia ou para conseguir criar um desejo por esse produto, por essa marca. Esse pressuposto é muito pobre, extremamente pobre. Eu só consigo criar empatia de alguém com alguém quando eu tenho um elo muito claro em comum. As marcas são alguéms, elas claramente reverberam na mente humana como seres vivos. O que acontece é que os seres vivos estão expandindo a sua consciência. E por que isso é um fato? Porque todos os estudos científicos, e aí eu estou falando de astronomia, estou falando de coisas assim, física pura, etc., todos mostram que o universo é uma mega consciência que está em expansão. Por isso que eu sou muito otimista, não sou catastrofista. O que acontece é que existe uma mega consciência que somos nós, que está em expansão. É por isso que as pessoas adoram e dão a maior audiência e tudo bate recorde quando você lança um livro, um filme, uma música, uma peça publicitária que fala com essa necessidade de expandir. Infelizmente, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é bom, né? Eu vou dar um exemplo de uma peça publicitária que eu considero emblemática. Existem muitas, mas tem uma, por exemplo, que eu agora me lembro. Quando a revista Época lançou uma campanha e houve um comercial de televisão, na época foi criado pela W Brasil, que dizia o que é uma semana, mostrava graficamente e verbalmente o que é uma semana para diferentes seres vivos, de uma mosca a um ser humano, e para diferentes situações humanas. O que é uma semana? No momento em que alguém conseguiu definir isto e depois mostrar que uma semana para uma revista semanal, por exemplo, é tudo, porque ela nasce e morre em uma semana, um exemplar, uma edição, não um exemplar, uma edição. No momento em que alguém fez aquilo em propaganda, mostrou-se que você pode e deve contribuir para a ampliação do conhecimento e da consciência humana através de um índice altíssimo de criatividade. Quando aqui no Grupo Full Jazz, o meu sócio, o meu parceiro, criou um comercial na época para o Banco Nossa Caixa, que mostrava um plantador de alfaces e a maneira como ele se relacionava com cada pezinho de alface, esse comercial foi ao ar por apenas uma semana. Bastou isso para, na rede inteira do Banco Nossa Caixa, os gerentes quererem colocar floreiras de alface, se é que são floreiras ou alfaceiras, se você preferir, porque todos os clientes entravam no banco depois de 2 dias de veiculação já dizendo assim: bom dia, meus pezinhos de alface, ai, como vocês estão viçosos. Por que aconteceu isso? Porque naquele momento a criatividade foi usada a favor de um estágio lindo da consciência humana, que é a relação do homem simples do campo com o mundo da sua plantação. Essa identidade, esse casamento, esse ser único que se estabelece.
Para você chegar a fazer coisas assim, e há muitas outras nesse nível na história da propaganda no mundo todo, no Brasil, você precisa ter, você mesmo, tido a coragem de expandir a sua própria consciência. Ora, se eu ainda estou um pouco aprisionado numa série de pressupostos sobre o que é criação, e se eu, ao invés de mergulhar na minha experiência de vida, eu mergulho só nos bancos de imagens, nos livros e nos sites e nas premiações que repetem e repetem e repetem o mesmo modelo do que é a chamada, entre aspas, criatividade em muitos casos, eu fico aprisionado. Quando eu me liberto, eu consigo expandir simultaneamente e como consequência uma da outra, a minha consciência e o meu nível de criatividade. Aí eu começo a fazer coisas que de fato fazem a diferença. Eu tenho uma trajetória de, sem nenhum pudor de dizer, de 41 anos. Todos os dias trabalhando com comunicação. Eu não tinha idade para ter uma carteira profissional, então deve ter sido numa outra encarnação. A gente vive muitas encarnações numa só. E nos últimos, pelo menos 10 anos, eu comecei a perceber que à medida que você expande a tua visão do que é o teu dia a dia, do que é o teu dom, do que é a tua vocação, o teu chamado, você começa a querer operar mais em escala. Por quê? Porque evidentemente eu trabalho com mídia e mídia é escala, mídia nos dá escala. Eu estou nesse momento numa sala falando com duas pessoas, um está me perguntando e a outra está gravando. No entanto, eu sei que eu não estou falando só com duas pessoas. Eles vieram aqui me dar uma oportunidade de atuar em escala. No momento em que eu percebi que a gente pode e deve, todos nós que operamos com o mundo das comunicações, utilizar esse fenômeno da escala para contribuir com o ser humano nas suas angústias, nas suas buscas, nas suas ansiedades, na sua sede de vislumbrar um futuro um pouco melhor, na sua necessidade de se informar sobre coisas luminosas que estão acontecendo e que, infelizmente, a grande mídia muitas vezes não conta.